Se você faz isso, provavelmente está cometendo um dos maiores erros na hora de apresentar a sua consultoria, e o pior é que você acredita que está fazendo a coisa certa. Você pode até pensar, né? Pô, eu vou dar várias opções para o meu cliente, ele vai escolher uma das opções e assim eu vou me adaptando para poder entregar aquilo que ele precisa. Vou montar um pacote básico, intermediário, premium, um acompanhamento que envolve 3, 6 meses, 9 meses, 1 ano, uma consultoria completa, ou vou só olhar para orçamento, só para investimentos. E o que acontece é que você apresenta tudo para o cliente, ele diz que vai pensar e nunca mais volta. Hoje eu vou te explicar o porquê isso acontece e, mais importante, como é que você corrige isso usando ciência do comportamento. Vamos lá. No começo deste vídeo, eu já vou te pedir que você deixe o seu like. Caso você não seja inscrito no canal, que você faça isso agora para que você não perca nunca nenhum conteúdo que sai aqui no canal oficial da Tech Finance. Inclusive, né, eu vou já fazer um pacto com você. Independente se esse vídeo ele vai ser legal ou não, né, quem vai avaliar isso no fim do dia é você. Pode ser que ele seja muito útil, pode ser que ele não seja tão útil, você que vai me dizer. Eu quero te convidar para ir lá no Instagram para que a gente possa trocar uma ideia, né? Você vai procurar Diogo M de Maria Leandro, para que você me diga se você gostou do vídeo, se vai aplicar os conceitos que eu vou trazer aqui à sua prática de consultoria. Beleza? Então, vamos lá. Antes, inclusive, de entrar no conceito científico, deixa eu te contar uma situação real que aconteceu aqui na Tech Finance, tá? Há alguns meses, um consultor que a gente acompanha, né, num dos programas de mentoria, ele me procurou um pouco frustrado. Ele tinha feito uma reunião comercial que ele entendia que tinha sido perfeita, porque o cliente tinha adorado a forma como ele entregava, né, consultorias e a proposta que ele fez. O cliente entendeu o valor, estava animado, mas chegou na hora de apresentar a proposta e aí ele fez o seguinte, tem aqui 3 pacotes para você, um pacote 1, que é a consultoria básica, só orçamento, organização financeira, tem um pacote 2 que envolve olhar para investimentos, um pacote 3 que envolve planejamento patrimonial completo, isso na estratégia do consultor. E, além disso, você pode escolher aqui entre um acompanhamento que é só por 3 meses, um outro que é em 6, um outro que é em 12 meses. E aí a pergunta é a seguinte, o que é que você acha que aconteceu? Parece muito bom, mas o cliente, ele agradeceu, disse que ia analisar com calma e sumiu. Quer dizer que ele cometeu um erro enorme, Diogo? Não necessariamente. Mas a forma como se apresenta o serviço de consultoria tem impacto direto sobre a conversão desse potencial cliente em um cliente de fato que paga para poder contar com os seus serviços. E aí, né, voltando para a história do consultor, ele ficou um pouco sem entender, né, porque ele deu opções, ele adaptou a realidade do cliente e o cliente não fechou. A resposta para isso está num conceito da ciência do comportamento chamado paradoxo da escolha. Esse conceito ficou muito popularizado por 2 gigantes da ciência do comportamento. Um é o Dan Ariely e o outro é o Daniel Kahneman, né? Ele inclusive ganhou o Prêmio Nobel da Economia. E uma das coisas que atesta o paradoxo da escolha é um experimento que foi conduzido pelo Dan Ariely, que nos ajuda a entender como é que as pessoas tomam decisões de compras. Então, o que foi que o Dan Ariely fez? Ele fez um teste no supermercado. Ele montou, né, num primeiro teste, uma bancada de degustação de geleias e ofereceu 24 sabores diferentes. Então, o que é que aconteceu? Muita gente parou, experimentou, a banca estava cheia de pessoas, todo mundo provando, comentando, elogiando, mas quantas dessas pessoas compraram? Apenas 3%. Apenas 3%. Um segundo teste, que também foi realizado pelo Dan Ariely, levava em consideração o seguinte, a mesma banca, a mesma geleia, mas em vez de 24 sabores, agora só 6 sabores. O que é que aconteceu? Menos pessoas pararam, a banca estava um pouco mais vazia, mas a taxa de conversão saiu de 3% para 30%. A gente está falando aqui de 10 vezes mais conversão, apenas reduzindo opções. E aqui está o que acontece com o cérebro das pessoas, o cérebro do seu potencial cliente. Quando você apresenta muitas opções, o cérebro ele entra no que o Daniel Kahneman chama de sobrecarga cognitiva. Então é quase como se o processador do computador mental que a gente tem, ele travasse. Tem informação demais para processar, comparação demais para fazer. São muitas variáveis para considerar. E aí, o que é que acontece quando tudo isso entra na mesma sopa de letrinhas? O cérebro trava. Ele não faz nada, ele adia a decisão. E é justamente por isso, né, e não só por isso, mas também por isso que surgem objeções como, vou pensar melhor, eu vou analisar com calma, depois te retorno, e esse retorno ele nunca vem. Levando isso em consideração, qual é a nossa missão? Isso também acontece com consultorias financeiras. Quando você
que pensa em trabalhar com consultorias ou já trabalha com consultorias, oferece 5 pacotes de contratação diferentes, são 4 opções de duração, 3 formas de pagamento. Isso aqui não faz de você alguém flexível, você está paralisando o cliente. E talvez isso aqui por si só já tenha valido você chegar até aqui no vídeo do YouTube. Então, se você chegou a esta altura do conteúdo, deixa o seu like, né? Eu espero que você fale comigo lá no Instagram depois para dizer o que você achou desse conteúdo. Esse aqui é o grande erro de raciocínio. Você pensa, eu quero dar muitas opções porque isso aqui ajuda o cliente a escolher o que faz mais sentido. Mas o cliente ele não quer escolher entre 20 possibilidades. O que é uma outra premissa comercial que está no método da Tech Finance e que é importante que você entenda. Como especialista, o cliente ele espera que você o guie em direção a uma decisão. Isso aqui é muito parecido, por exemplo, com o ir no médico. A minha esposa é médica. Então, imagina se chegando na consulta, você tá indo para uma consulta com a minha esposa e ela falasse o seguinte para você: esse tratamento aqui, você pode fazer isso em 30 dias ou, se você quiser, também em 60 dias. Você pode tomar esse remédio ou esse outro. Você pode fazer, por exemplo, fisioterapia ou cirurgia. E aí, você escolhe. Veja, isso aqui é maluco, né? Você se sentando na cadeira do paciente, você ia achar isso aqui profissional? Ou você ia pensar, bicho, especialista é você. Me diz aí o que eu preciso fazer, você que tem que me dizer. Então, o papel do consultor aqui não necessariamente é dar todas as alternativas possíveis, é ser o guia que ajuda o cliente a tomar a melhor decisão. E, muitas vezes, ajudar o cliente a tomar a melhor decisão significa limitar as escolhas. E aí, para ilustrar bem como é que isso aqui se aplica dentro de uma entrega comercial, que culmina numa proposta de trabalho, eu vou te mostrar exatamente como é que funciona dentro da Tech Finance. Eu estou numa reunião comercial, por exemplo, com um potencial cliente, e aí, como é que eu apresento uma proposta de projeto de consultoria, uma proposta de planejamento financeiro, para que essa pessoa me contrate? Então eu vou te mostrar como é que funciona aqui dentro da Tech Finance, dentro da plataforma. Então aqui acontece da seguinte forma: eu estou com o guia aberto, tá? O guia é o software que consultores financeiros que aderiram à Tech Finance, eles utilizam para entregar a reunião comercial, que nada mais é do que uma reunião de degustação, É uma reunião de consultoria express. O potencial cliente senta comigo nessa reunião e eu vou conduzir uma reunião para entregar uma primeira versão de um planejamento financeiro e patrimonial para o cliente e, além de entregar essa primeira versão, a gente também monta um primeiro estudo, um primeiro rascunho de evolução do patrimônio utilizando outro software. Eu não vou entrar nisso agora, eu vou te mostrar como é que a proposta de trabalho ela aparece para o cliente, beleza? Então aqui a gente tem uma parte que envolve apresentação, vamos passando pelas etapas. Mais uma vez, eu não vou mergulhar em cada uma das etapas, não é o objetivo desse vídeo hoje. E aí, passando por cada uma delas, eu entro na proposta de trabalho. Então aqui você explica como é que funciona a consultoria, as etapas que você entrega, os entregáveis, por que acontece na primeira reunião, na segunda, na terceira e na quarta, e aí chegamos ao momento decisivo. Qual é o valor de investimento que você precisa fazer, querido cliente, para poder contar comigo dentro da entrega de um projeto de consultoria? Aí você tem todo um roteiro comercial que a gente segue para poder ajudar o cliente a perceber o valor disso. A gente usa uma estratégia de ancoragem, e aí, mais uma vez, não é o objetivo desse vídeo do YouTube, a gente vai ter outros que vão levar este conteúdo. Então chegamos aqui na etapa final, eu vou mostrar para esse potencial cliente quais são os entregáveis da minha consultoria e, uma vez que eu apresento o fluxo de entrega do projeto de consultoria, você vem aqui para o botão próxima e, na lógica de precificação dos projetos de consultoria, tem um método para poder precificar para este cliente específico, eu vou chamar ele aqui de Roberto. Quando eu clico em próxima, o projeto de consultoria, que a gente chama de Wealth Planning, que é o planejamento da riqueza do patrimônio do cliente, ele seria de um investimento na ordem de 12 vezes de R$ 750 no cartão de crédito, ou, se o Roberto quiser fazer esse investimento à vista, ele tem 10% de desconto e esse valor cai para R$ 8.100 à vista no Pix ou no boleto, tá? E aí eu pergunto para o Roberto, para você fica mais interessante fazer esse investimento à vista ou parcelando no cartão de crédito? Só. É óbvio que, chegando a esta etapa do processo, o Roberto ele entendeu
né, o que é que e como é que funciona a entrega da minha consultoria de ponta a ponta, que acontece na primeira reunião, na segunda, na terceira, na quarta. Mas perceba, aqui eu tenho uma opção clara que eu chamo de best seller, né, ou seja, a opção que os clientes de consultoria mais escolhem. E aí eu tenho uma outra alternativa, né, que funciona com um valor descontado para a entrega do projeto, mas na hora que eu faço a proposta para o cliente durante a reunião, a primeira coisa você não deixa para fazer essa proposta depois que a reunião acaba, né, dentro do método da gente, porque depois que a reunião acaba, o cliente ele está um pouco mais frio do que durante a reunião, né, onde eu fiz essa entrega do planejamento financeiro com ele, montei essa primeira versão de um estudo de evolução de patrimônio no tempo, né, o que para o cliente é muito útil. Então, aqui ele está muito mais quente para o tema, está pensando nas finanças, no futuro, em como é que ele organiza os objetivos que ele tem e como é que ele conquista isso no tempo. E aqui, durante a reunião, o próprio software ele já me ajuda a precificar o projeto e a montar uma proposta. Então perceba que aqui eu não tenho uma proposta só para orçamento, só para investimentos. Eu não dependo de ter que montar um Lego da proposta, o que faz com que eu consiga apresentar a proposta em tempo real, né? O que aumenta muito as chances de esse cliente se tornar um cliente de consultoria meu. E eu dou apenas na proposta uma opção, podendo ser pago no cartão de crédito ou à vista, e ao lado já aparece aqui a possibilidade de esse cliente fazer, né, o que a gente chama do downsell, mas eu não menciono isso. Porque é natural, quando eu faço uma proposta, surgem objeções e ter a possibilidade de oferecer só a consultoria financeira nesse segundo modelo, né, que não envolve acompanhamento, me permite ter flexibilidade para negociar. E aí, pela nossa experiência comercial, toda vez que eu faço concessões ao cliente, se surge uma objeção, isso aqui aumenta muito as chances de que ele feche comigo, se, obviamente, for interessante para ele receber, né, a minha atenção e a minha orientação consultiva. Beleza? Então, resumindo, e eu acho que essa altura do campeonato você já entendeu, consultores que simplificam a forma de apresentar a proposta fecham muito mais. Ainda mais quando a gente fala de um tema, né, que é um tema tão sensível e não faz parte da cultura das pessoas contratar um projeto de consultoria financeira para mim, para minha família, né? E aí quando você simplifica, você facilita a decisão de quem está comprando. Então, qual é a minha provocação? Se você já trabalha com consultorias, olha para a forma como você apresenta. Quantas opções você está dando? Tem várias opções de duração? É uma só? Quantas possibilidades? E para qualquer uma dessas perguntas, se a resposta for mais de 3, você provavelmente está perdendo clientes por excesso de escolha. Em resumo, simplificar, guiar o cliente e recomendar aquilo que melhor se adequa a ele. E aí, se você chegou até o final do vídeo, qual é o meu convite para você? Se você quiser entender como é que funciona a Tech Finance, né, que é o software que eu utilizei aqui para te mostrar como é que aparece a proposta para o cliente final, além de ter, né, esse software para poder guiar reuniões comerciais, você encontra também um método comercial para convidar pessoas para reuniões de consultoria, para como é que você entrega essas reuniões de consultoria, como é que eu entrego, quando o cliente me contrata, a minha consultoria, o que acontece na primeira reunião, na segunda reunião. Você tem um grupo, né, na Tech Finance aqui, que é um dos módulos específicos, que tem uma série de documentos oficiais com checklists, para você entender o que acontece em cada um dos encontros, antes do encontro, durante o encontro, depois. Então é muito rico, né? E por isso que, por exemplo, não cabe nesse vídeo agora eu entrar com você na Tech Finance de ponta a ponta. Qual é o meu convite? Você clicar no link que está aqui na descrição do vídeo, porque isso vai permitir que você agende uma reunião de demonstração para conhecer por dentro a Tech Finance, como ela funciona. E aí, veja, não tem compromisso, não tem pressão, é uma conversa para entender se a plataforma pode te ajudar a vender e entregar consultorias. Funciona muito bem para quem está começando a trabalhar com isso, funciona muito bem para quem já trabalha com isso e quer melhorar a proposta de trabalho, quer melhorar a percepção do cliente sobre os serviços que você entrega, né? Um último disclaimer aqui, né? Uma das coisas que a gente ouve muito de consultores é que existe uma diferença brutal de quando eu apresento a minha proposta de consultoria utilizando ferramentas mais conhecidas, né? Pô, vou usar um arquivo de Word, vou usar um Excel, um PowerPoint, que é muito legal, mas existe uma diferença brutal entre quando eu uso
essas ferramentas que são de conhecimento público e quando eu uso um software. Eu vou usar um software para te atender. Então, o link está aqui embaixo e aí se esse vídeo agregou para você, eu reforço, né? Deixa o teu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e fica o convite para que você também nos acompanhe lá pelo Instagram. Tanto na página oficial da Tech Finance quanto no meu perfil, né? Toda semana eu posto conteúdos voltados para pessoas que querem construir negócios sólidos de consultoria financeira e não tenho dúvidas de que vai ser útil para você se você estiver começando e quiser começar do jeito certo, ou para você que já tem um negócio e quer ter mais resultados. Beleza? É isso, forte abraço e te vejo no próximo vídeo.